E aí, pessoal? O vídeo de hoje vai ser falando a respeito de teorias da conspiração, teorias no geral e um pouquinho sobre a matrix mental que assola grande parte aí da nossa população. Não somente no Brasil, mas pelo resto do mundo afora também. Então vamos lá, vamos começar com teorias da conspiração. Por que não acredito? Cara, eu não acredito em teorias da conspiração. Primeiro porque elas não podem ser devidamente comprovadas, né? Geralmente elas não passam disso, são só teorias. E uma coisa que as pessoas fazem muito errado hoje em dia é acreditar em teorias fortemente como se elas fossem reais. Quando na verdade teorias nada mais são do que teses, que são coisas que não podem ser, que não são necessárias, não é que não podem, elas podem, mas elas não são necessariamente comprovadas, não são necessariamente uma verdade. Porque se elas fossem verdades, elas deixariam de ser teorias e se tornariam um fato. E fatos, obviamente, não podem ser refutados. Mas são só teorias. E teorias, como eu acabei de falar, não são necessariamente uma verdade. Ela tem uma probabilidade de ser real, mas até que essa probabilidade seja comprovada devidamente, ela nunca vai ser um fato e vai ser sempre uma teoria. Então, a razão pela qual eu não acredito em teorias da conspiração é por isso, e também pelo fato que você ficar martelando uma coisa que não tem como você provar só vai fazer mal para sua cabeça e você vai acabar vivendo numa loucura infinita e às vezes desenvolvendo até uma fixação por uma coisa que você nem sabe se é real, né? Então, já por essa questão aí que eu acabei de falar, eu já não sou muito de teoria da conspiração, até porque eu prezo muito a minha sanidade mental e eu acho que isso não tem nada a agregar com isso, nesse quesito na minha vida. Então, por isso, eu já deixo, quando se trata de teorias da conspiração no geral, eu já nem procuro participar desses assuntos. Agora vamos às teorias no gerais. Bom, como eu acabei de falar aqui a respeito das teorias da conspiração, também tem as teorias no geral, que não são necessariamente da conspiração. São teorias um pouco mais com uma finalidade científica, entende? E eu, como sempre gostei muito de ciência, pergunte à minha mãe se quiser, eu sempre fui um apaixonado por ciência, até porque eu nunca fui muito atlético, nunca gostei muito de esportes, então geralmente quem não gosta tem uma vocação maior para esse tipo de coisa, e foi o meu caso. Então, cientificamente falando, como acabei de dizer na parte anterior sobre as teorias da conspiração, uma teoria é classificada por algo que tem uma probabilidade de ser real, mas que não é necessariamente uma verdade. Por quê? Porque se fosse, se tornaria um fato. E como não tem como você comprovar, até tem como você comprovar isso, mas até que seja comprovado, não vai ser um fato. Então aquilo não quer dizer que necessariamente é uma verdade, você precisa entender isso. Porque não entender isso é você viver ainda mais numa matrix mental enraizada, que eu já vou falar a respeito, que só vai fazer mal para você. E a gente vê o resultado disso muito hoje em dia, que são pessoas acreditando em qualquer merda que aparece. Qualquer merda que aparece aí na internet ou nas notícias no geral, as pessoas acreditam, as pessoas dizem: nossa, mas será que isso é verdade? Será que realmente nós vamos não sei o quê? E elas ficam pensando isso e acreditando que uma coisa que na verdade não é nem 100% esclarecida ou comprovada seja uma verdade absoluta, o que é um erro muito grande das pessoas, né? E eu vejo isso muito hoje em dia. As pessoas levam teorias muito ao pé da letra. E é justamente por isso que a gente está vivendo um emburrecimento social muito grande hoje em dia. Essa geração aí é a famosa geração que não procura outros meios de conhecimento, né? Que não procura entender a verdade de fato, não procura ver se aquilo realmente é uma verdade
ou fontes mais ou outras fontes, não precisa nem ser muito confiáveis, mas outras fontes, as pessoas não têm o hábito mais de se informar a respeito de alguma coisa, se informar melhor a respeito de algum assunto. Não, elas simplesmente pegam aquilo e dizem: nossa, o Donald Trump disse que se eu comer hambúrguer eu vou ter coronavírus. É um exemplo meio aleatório aí e idiota, obviamente. Mas vamos supor que a pessoa escute isso do Donald Trump e ela já acredite que ela vai pegar coronavírus por comer um hambúrguer. Então é mais ou menos isso que está acontecendo hoje em dia na nossa sociedade. Então, o meu recado especificamente para esse assunto é: cuidado com o que você acredita. Porque nem tudo aquilo que você vê na internet e no mundo afora é necessariamente uma verdade. Às vezes aquilo pode ser só uma teoria, pode ser só uma matéria, pode ser só um pedacinho de alguma coisa, mas não uma coisa como um todo. E toda coisa que não é devidamente esclarecida e comprovada não é um fato, então você não pode acreditar cegamente nisso. Né? Agora, dito isso, nós vamos para a parte da matrix mental, que é o que vem depois disso daí. O que acontece? As pessoas elas vão acreditando em qualquer merda que a mídia e no geral impõe aí, né? Elas vão vendo qualquer notícia e acreditando em qualquer merda que vê na internet, etc. E vão se alienando. E essa alienação vai chegando a um estágio que fica tão grande que depois de certo ponto a pessoa está literalmente vivendo numa Matrix. Porque o que acontece? Ela se aliena tanto dos verdadeiros fatos e da verdadeira realidade que ela começa a viver numa realidade alternativa que ela acha que aquilo é verdadeiramente a vida real de fato, quando na verdade não é. E ela vai acreditando cega e fortemente nisso. E como no próprio filme do Matrix, né, o primeiro lá de 1999, tem uma parte que o Morpheus fala, né, que ele diz que as pessoas estão tão acostumadas e tão enraizadas com o sistema que elas vão fazer de tudo para protegê-lo. E é justamente isso que acontece. Elas estão tão enraizadas nessa matrix mental que elas vivem, que elas vão fazer de tudo para proteger isso. Um exemplo claro disso são os esquerdistas e o pessoal da lacração. Eles vivem numa matrix. É aquilo que eles vivem totalmente é fora da realidade e é um exemplo de uma matrix braba. Porque eles acreditam forte e cegamente que o que eles estão fazendo é lutar por uma causa justa, é lutar por uma coisa que vale a pena, quando na verdade é algo totalmente fútil e sem fundamento. Mas enfim, a matrix mental está cada vez tomando mais conta do mundo. Ao contrário de no filme, que ela é virtual, eu diria que na vida real ela é mais mental, entende? Porque a gente não atingiu um nível de tecnologia grande o suficiente para ter uma matrix a nível do que é visto no filme. Mas a matrix mental, ela é muito real, cara, e tem muita gente que vive nela ainda, cara. Então, dito isso daí, cara, eu vou citar um último exemplo aí também, né, que eu não poderia deixar de citar nesse vídeo, que é para quem vive numa matrix mental, no caso, e quer sair. Como é que faz? Cara, é muito simples. Primeiramente, você tem que querer sair da matrix. Como visto no primeiro filme lá de 1999, quem saiu da Matrix foi exclusivamente o Neo. Morpheus e todos os outros que participaram da libertação, assim por se dizer, dele, simplesmente o ajudaram. Eles foram só coadjuvantes, só o auxiliaram a sair da Matrix, mas quem tomou a decisão de sair foi ele. Quando ele apresenta a Blue Pill e a Red Pill lá pra ele no filme, ele simplesmente só explica para ele o que cada uma faz. Mas quem toma a decisão de tomar a Red Pill, no caso, que foi a escolha do Neo, é exclusivamente o Neo, né? Então não teve nenhuma influência do Morpheus ou de ninguém, nenhum outro terceiro. Foi exclusivamente decisão dele.
E a partir disso, é claro que ele já foi encaminhado para a libertação da Matrix, onde ele foi subsequentemente, no caso, libertado oficialmente dela. Então, para você sair da Matrix, você tem que primeiro querer. E depois de você querer, você tem que buscar o conhecimento necessário para você sair dela. Porque você não consegue se livrar de um estado de aprisionamento mental sem conhecer